Aqui no estúdio do Tudo Mais, ao vivo, a Lívia Chumisky, certo? Exatamente. Para conversar com a gente aqui sobre essas questões do dia a dia, da vida cristã, sobre o podcast. Lívia, que alegria te receber. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Daísa. Muita alegria de estar aqui participar desse programa tão especial. Vamos falar um pouquinho do podcast, como que Jesus tocou no seu coração para fazer esse projeto. Mas vamos começar com essa frase, porque essa é a frase que é o que dá nome ao seu site, não é mesmo? Isso. Este dia e aquele dia. Exatamente. Como assim? Explica pra gente o que é isso. Bom, tô aqui com a minha camiseta do podcast. Que é linda, né, gente? Tem essa frase, né? Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Trouxe uma pra você. Olha, gente, a gente começa o programa ganhando presente. Eu gosto muito disso. Eu aqui uma pra você. Muitíssimo obrigada, Lívia. Olha que linda, gente, essa frase. Sim. Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Explica pra gente isso aqui. Vamos lá. Bom, essa frase inspirou, né, o tema do meu podcast, que se chama Este Dia, Aquele Dia. E justamente porque ele fala de vida cristã no cotidiano. Vida cristã nos dias comuns, a vida acontecendo. E essa frase, eu acho que ela resume bem como nós devemos viver a vida cristã no nosso dia a dia, né? Então, este dia, um dia de cada vez, mas da perspectiva de que haverá um dia. Aquele dia em que nós encontraremos o nosso Criador face a face, né? Entendi. Então, a ideia é justamente que a perspectiva da eternidade molde a esperança do nosso dia a dia. Nossa, e isso leva pra gente para muitas reflexões, não é mesmo? Sim. Ou seja, a gente não pode viver no dia de ontem, nem amanhã, vamos viver este dia, que é um dia de cada vez, que é presente, agradecer por este dia, claro, mas aí com essa perspectiva, moldando para o nosso grande dia, para aquele dia que nós vamos encontrar face a face com o Criador. Isso é incrível. Quando você viu essa frase assim, te tocou? Como é que foi isso? Assim, você estava buscando um nome para o seu programa? Sim, eu estava buscando um nome. Eu já sabia que eu queria falar sobre essa ideia da vida cristã acontecendo no nosso dia a dia, na rotina, né? Então, segunda a sexta, chega o final de semana, nós vamos para a igreja, parece que as coisas fazem sentido, aí chega segunda-feira, toca o despertador, começa a rotina, aquele caos, e nem sempre um caos, mas assim, a ideia é justamente que nós tragamos a memória, assim, trazer à memória a esperança do Evangelho, verdades do Evangelho. E a minha pergunta pessoal era, né, por que essa lacuna? Por que muitas vezes ao me deparar com um desafio na segunda-feira, ali de lidar com os filhos, com a rotina, com uma agenda apertada, com situações de conflitos, relacionamentos, por que às vezes somem essas verdades? Eu preciso vivê-las, né? E eu sei que essa não é só uma angústia ou uma dúvida, e não era só do meu coração. Em conversas com amigas, compartilhando com as pessoas, caminhando com as pessoas, isso também era uma questão, né? Então, falei, quero falar sobre isso. E aí me deparei com essa frase e eu não tenho certeza que ela resume bem, né, o fato de que Jesus anda com a gente todos os dias, cada minuto do nosso dia. Então, a perspectiva de que Ele é real, Ele está conosco hoje, no tempo presente, e estará amanhã, que é uma certeza. Eu posso descansar nisso, né? A nossa tendência é o quê? Querer controlar o amanhã. Então, a gente vive essa ansiedade do dia de amanhã, porém, o Evangelho fala, o amanhã pertence ao Senhor. E esse amanhã inclui justamente esse dia final. A gente não sabe quando é, e pode mas ser nós amanhã, esperamos, aquele dia que a gente espera tanto. Exatamente. Então, essa frase, ela resume bem, ela se tornou, acho que, uma máxima da minha vida e justamente um lembrete diário, sabe? De que eu preciso caminhar com pés firmes nas verdades do Evangelho para mim, que dão esperança e sentido, motivação, alegria, encorajamento para as minhas tarefas diárias. Sensacional. Então vamos lá, conta pra gente um pouquinho sobre a sua história. Em que momento da sua vida você fala, não, eu quero me dedicar aí a levar informação para as pessoas, principalmente para as mulheres, né? Você é um público geral, mas o seu foco bem as mulheres, né? No seu site. Aliás, vamos colocar o endereço do site aqui na tela para todo mundo depois dar uma olhadinha. Aí está, www.esteeaquele.com.
certo? Também tem o arroba aí das redes sociais da Lívia. Então você pode ali procurá-la, tá, gente? Deixa de seguir, não. Muito bem. Então vamos lá. Então, que momento da sua vida você fala, não, eu quero me dedicar a isso, a levar informação, a levar este conhecimento que você buscava e que você foi, né, procurar? Sim. Em que momento? Conta pra gente. Acho que tudo é uma construção, né? Tá. A gente vai sendo moldado também nesse caminho, entendendo o chamado de Deus para nós. É interessante porque eu sempre me considerei uma pessoa bastante tímida. Então, no caminhar, assim, conversando com as pessoas, compartilhando daquilo que eu lia, eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre ouvi assim, poxa, você tem facilidade para explicar verdades, assim, às vezes complexas, de forma simples, de forma didática. E eu vi aquilo, pensava assim, mas acho que eu não. E aí a paixão pela leitura, principalmente cristã, assim, foi aumentando. E eu sempre tive o costume de compartilhar indicações de livros. E obviamente que você vai se aprofundando na leitura, né? E você deseja escrever também. Eu comecei a escrever alguns textos. E rede social, né? Colocar, mas de forma muito orgânica, muito no dia a dia, quando acontecia. Até que em 2020, na pandemia, todo mundo na sua casa, né? Sem poder frequentar a igreja, sem poder se encontrar. Eu convidei um grupo de mulheres para a gente se reunir online e fazer um estudo. Falamos sobre leitura de livros, sobre disciplinas espirituais. E eu gravava essas conversas. E passava para algumas pessoas que não podiam estar no dia na reunião. Até que algumas vezes, algumas pessoas falavam assim para mim, isso parece um podcast. Eu ouço fazendo as coisas e parece um podcast essa conversa que você vem tendo. Olha só. Né? Pois é. E já encorajada por muitas pessoas a começar não só um podcast, mas escrever mais, eu dei o pontapé inicial em 2020 mesmo. Decidi começar a gravar os podcasts, e aí veio a ideia do Este Dia, Aquele Dia, porque eu falei, quero falar de vida cristã nos dias comuns, não quero falar de nada além disso, né, mas do nosso dia a dia. Em 2020, em setembro, aliás, foi dia 14 de setembro, há 2 dias atrás, fez 4 anos do primeiro episódio que foi ao ar desse podcast. Hoje já vamos para a 7ª temporada. Que demais. Então, a ideia foi essa, hoje a gente tem a internet como um recurso, estamos numa web TV, né? Exatamente. Numa TV na internet. Então, a gente tem aí um recurso de produzir um conteúdo bom. E foi assim, pontapé inicial, gravei da minha casa e começou. Olha faz 4 anos. Que maravilha, que Deus continue abençoando cada Amém. dia mais. Amém. E quando a gente fala aí do cotidiano da vida cristã, envolve aí muitos assuntos, né? Tem uma demanda aí para ser discutida e levada informação. Quais são os assuntos que você aborda, assim? São os assuntos da nossa vida mesmo, né? As relações, ansiedade, filhos, tudo. Como que é assim? Como que é essa seleção? Sim. Bom, é engraçado porque assim, eu sempre digo que a inspiração parte das minhas experiências no dia a dia mesmo. Eu acredito que grande parte mesmo da vida cristã se dá nos relacionamentos, né? A gente está sendo moldado, o nosso caráter, a nossa vida. Essa é a escola discipuladora de Jesus, né? E se dá nos relacionamentos. A gente olha, por exemplo, os frutos do Espírito, né? Lá em Gálatas, você fala paciência, amor, tudo isso se desenvolve nos relacionamentos. Então, um dos assuntos, eu acho que permeiam mesmo o que eu escrevo, o que eu falo, é como Jesus se revela nos relacionamentos, na família, nas amizades, na comunhão, no trabalho. Então, a gente está vivendo uns com os outros, né? E a partir daí, questões que envolvem tanto os relacionamentos como questões pessoais do nosso coração. Ansiedade, angústia, dúvidas, necessidade de ter um encorajamento, né, no dia a dia, aquela memória, assim, do Evangelho mesmo que nos revela o caráter de Deus, né? É engraçado, Thaís, assim, eu sei que nós sabemos muito sobre a Bíblia, mas a gente precisa aplicar no nosso coração, né? Porque eu acredito que o nosso coração sofre de amnésia muitas vezes. Então, nos momentos assim difíceis, ou em desafios pequenos ali que você se depara, some tudo. E aí a gente precisa mesmo pregar para nós mesmos, nos lembrarmos dessas verdades do Evangelho. Então, por exemplo, Jesus disse, né, eu estarei com vocês até o último dia. Isso é uma verdade que nós precisamos nos apropriar e acreditar. Andar. Exato. A fé, ela é uma ferramenta mesmo, né, que Deus nos deu pela graça, que a gente pode a se apropriar dessas verdades e crer e andar nelas, né? Então, os assuntos do podcast, dos textos, eles partem daí, dessa observação que eu tenho mesmo, essa reflexão do dia a dia, andando com Jesus, das minhas próprias faltas, dos meus próprios esquecimentos, das minhas próprias dúvidas.
das conversas que a gente tem, dos conflitos. E aí a gente vai falar de ansiedade, de depressão, por que não, né? De momentos difíceis, maternidade. Agora, Livinha, enfim. Por que é tão difícil, né, a gente viver aí o cotidiano, o nosso dia a dia com esses olhos, com os olhos da fé? Por que a gente esbarra nisso, nessa experiência aí de 4 anos já de podcast, todos os entrevistados que você já teve? Por quê? Sim. Acho que é uma palavra que resume bem isso, acho que é distração. E acho que a gente vive principalmente no momento em que tudo chama atenção, há muita coisa chamando a nossa atenção, muita informação. Então, sabe aquela sensação de que você está sempre perdendo algo? Você precisa focar em algo, né? E a gente está cheio de coisas chamando a nossa atenção. A mesma coisa acontece no nosso coração, há uma guerra pelo nosso coração. Nós somos feitos para adorar a Deus, viver em comunhão com Ele. Mas o nosso coração pecaminoso, né, ele tende ao quê? A viver para nós mesmos, a sermos o centro das nossas vidas, ou fazermos as coisas, seja do trabalho, da família, seja mesmo de um sonho, né, o centro da nossa vida. Isso nos distrai do alvo correto, que é viver para Jesus. Então, quando nós vivemos para Jesus e focados em Jesus, eu gosto de falar que a gente precisa realinhar o nosso coração constantemente para o alvo correto. As demais coisas tomam o seu lugar. Jesus mesmo disse, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não estava dizendo assim, olha, você para tudo, você não faz nada e busca só o reino de Deus. Você vai para a igreja todo dia. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, isso fala sobre prioridade, sobre o que vem primeiro, sobre o que toma o seu pensamento. E isso não é uma coisa passiva. É graça de Deus, porém exige de nós uma intencionalidade. De todos os dias trazer a memória. Lamentações fala, aquilo que nos dá esperança. E como que a gente faz isso, né? É lendo a palavra, tendo uma vida devocional, mas é também se cercando de pessoas, de amizades que nos encorajam nisso. Tendo intencionalidade no que eu assisto, no que eu consumo na internet, né? No que eu leio. Então eu acho que a gente vive um tempo muito passivo, até de entretenimento, né? Vou sentar para distrair. Só que aquilo tem alimentado a sua alma. Aquilo tem alimentado a sua mente, né? Então nos falta muitas vezes essa intencionalidade. Então perdemos o foco muito facilmente, porque não somos intencionais, nós somos passivos. E a vida cristã nos chama a ser intencionais. E a gente acaba vivendo aí no automático e não percebe, né? Exato. Porque, como você disse, temos muitos focos. A gente tem que pensar em muitos pontos ao longo do nosso dia. Sim. Não é mesmo? Exato. E às vezes a gente faz isso no automático e não presta atenção no que realmente precisa ser dada atenção, no caso. Isso exige de nós, né? É interessante porque, assim, às vezes a gente pode ter uma confusão sobre o significado até da graça de Deus. A gente fala, tudo é graça. Eu gosto muito de uma frase do Jonathan Edwards, que foi um autor muito conhecido, né? Séculos passados, mas ele disse que alguém chegou para ele e perguntou, se Deus faz tudo, o que eu faço? Aí ele respondeu, você busca. Então, Jesus nos chama a isso, né? A uma vida engajada no discipulado, no evangelho. Nosso coração está sendo formado, o coração das pessoas, a gente se relaciona com almas. Então, estou aqui com você, não estou falando só com a Daísa que né? Aqui no seu trabalho, não, você é uma alma. O que a gente está compartilhando aqui fala sobre isso. Então, acho que a palavra-chave é intencionalidade, para não perder o foco. E para você, qual que é a parte mais desafiadora? Né, quando você fala, não, eu vou ali encarar um podcast, vou fazer entrevistas, levar informação, vamos falar do cotidiano, dessa vida, né, corrida que a gente leva, mas que precisa ter ali como foco o Senhor. Qual que é a parte mais desafiadora para você? Que talvez seja aí a sua grande motivação? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que a parte mais desafiadora é a gente ser prático sem ser pragmático. Porque justamente o que as pessoas querem hoje é assim, um conteúdo, um curso, algo que fala assim, você vai ter esse resultado. Então assim, se você seguir esses passos, siga 3 passos para ser mais próspero, siga 3 passos para ser mais feliz. Enquanto a gente está falando da vida acontecendo, o desafio é ser prático, ou seja, trazer para a realidade do nosso dia a dia verdades do evangelho, porém sem ser pragmático, sem fazer daquilo um utilitarismo, entende? Aí eu só quero, não, é se relacionar com Jesus. É realmente pedir a Ele que Ele seja o centro da nossa vida e não a gente mesmo. Porque uma vez que você é o centro, eu sou o centro da minha própria vida, todas as minhas atitudes vão girar em torno disso. Então os meus relacionamentos vão girar em torno disso. E o Evangelho nos chama para a gente viver para a glória de Deus. Então assim, eu olho para o outro, buscando agir com o outro de forma que glorifique a Deus, de forma que edifique.
Paulo vai falar, né, que estenda graça, que edificar é isso, né, estender graça. Ele fala, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, a não ser a que edifique, ou seja, que construa, que rememore, que, enfim, encoraje. Ah, que demais. E os episódios, então, do podcast você pode acessar no site, vamos colocar novamente aí na tela, www.esteeaquele.com. E onde mais? As outras plataformas de áudio? Sim. Olha, no meu Instagram, o link que tem lá na bio já tem todos os links para acessar o YouTube. Então tem lá no YouTube também, Lívia Chomsky. E no próprio Instagram também tem os links para os e-books que eu escrevi recentemente. Isso não está no site ainda, mas está lá no Instagram. Então, se as pessoas se encaminharem todas para o Instagram, no link que está lá, elas vão ter acesso a todo o conteúdo. Então é mais fácil, pelo caminho mais fácil. Então, vai pelo Instagram da Lívia, já passa a segui-la. E aí lá no Instagram você já é direcionado aí, né, para o canal onde estão todos. Tá no Spotify, tá no YouTube, aí tem os e-books, tem o site, tá tudo lá organizadinho. Vale a pena, viu, gente? Agora me diz uma coisa, a gente já vai chegar nos e-books, mas assim, quem são os seus entrevistados? Quem você entrevista nesses podcasts? Nossa, os convidados são muito variados, né? Desde algumas pessoas, assim, que são mais conhecidas, né? Que às vezes já são influenciadores ou produzem conteúdo na internet, até amigas com quem eu convivo. Isso é maravilhoso, não é? Exato. Então, assim, amigas com quem eu convivo, que eu sei que de repente tem algo para compartilhar num assunto específico, ou nós estudamos juntas um livro, ou a gente pensa num tema específico, então se aprofunda naquilo. São variados, mas sempre mulheres. Eu sempre são sempre mulheres. Isso. Até hoje foram só mulheres. Quem sabe alguns. O objetivo é alcançar mulheres, principalmente. Eu acredito que a minha linguagem já fala muito mais ao coração das mulheres. Tem homens que ouvem e que interagem também, que consomem o conteúdo, mas é para mulheres. Você escreveu um livro? Sim. Coragem. Isso. É isso? Fala um pouquinho pra gente deste livro, Lívia. Ele ainda é um e-book, né? Ainda tá no mundo digital, não é físico. Mas o Coragem, ele é um livro que também partiu de uma reflexão própria minha. Olha. Uma pessoa me perguntou, você é uma pessoa corajosa? E eu travei para responder. Eu falei, eu acho que não. E aí pensei, por que eu pensei que não sou uma pessoa corajosa, né? Isso me chamou a uma reflexão mais profunda na palavra de Deus sobre o que é coragem. E esse livro ele traz a perspectiva bíblica do que é coragem. E porque nós podemos e devemos ser corajosos em Jesus. Porque ele nos proporciona a liberdade e todos os recursos que nós precisamos para ter coragem. Então o livro fala sobre o que é coragem de forma bíblica, da perspectiva bíblica, mas fala também de forma prática e também fala sobre como nós damos coragem uns para os outros, o que eu gosto de chamar de encorajamento. Entendi. Então o e-book é sobre isso. É um e-book curtinho, não é só esse, né? Eu escrevi outros 2, mas o Coragem foi o primeiro e-book, assim, que é um livrinho mesmo. E os outros 2 são sobre o quê? Eles são textos devocionais. Ah, que legal. Tá? Eles chamam Entre Este e Aquele Dia. Ah, os 2? Isso, porque é o volume 1 e volume 2. Ah, que legal. Então, eles têm uma média de 30 textos cada um. E aí a ideia é mesmo ser um texto devocional, que você pode ler individualmente ou você pode ler com alguém. E eles estão lá também nos meus links no Instagram. Olivia, como nós devemos viver entre este dia de hoje e aquele dia que nós vamos encontrar com o Senhor, hein? Devemos viver dependentes da graça de Deus, né? Isso é indiscutível. Mas eu diria que, sobretudo, de forma muito honesta, assim, sendo realmente pedindo a Jesus que Ele nos ajude a realinhar o nosso foco, como eu disse antes, né? Eu acho que a gente acorda cada manhã com a oportunidade de escolhermos para quem a gente vai viver, né? E aí a gente vai viver para nós mesmos ou vai viver para Cristo. Então, eu diria que é começar todos os dias, né, pedindo a Deus que Ele nos ajude a viver para Ele e não para nós. De forma que eu diria que a gente faz isso de manhã e a gente faz isso no meio da manhã e fazemos isso durante todo o nosso dia. Eu acredito que viver entre este e aquele dia, né, com a perspectiva da eternidade, é justamente lembrar de quem nós somos, nossa identidade em Jesus e, por isso, como nós podemos viver cada passo. É depender de cada passo de Jesus. Quando você olha o seu projeto, o seu site, os seus episódios do podcast, o que você sente no seu coração? Hoje você sente uma realização? Era isso que você queria para você, para sua vida? Sabe, levar essa informação cristã de qualidade para tanta gente ali que te ouve?
eu sinto alegria daí. Que maravilhoso. Porque assim, eu acredito que todo cristão é chamado para dividir. Eu falo que no reino de Deus, dividir é multiplicar. Sim. Então, quando eu divido algo, por exemplo, eu li um livro que me enriqueceu, que me edificou, eu li um versículo que me trouxe uma reflexão que eu sei que ali pode ser encorajamento para alguém, dividir isso é uma alegria. Então, eu me sinto alegre por isso, me sinto privilegiada. Mas é verdade que há dias que você fala assim, pô, já tem tanta coisa na internet, já tem tanto conteúdo. E é muito interessante, porque em dias assim eu recebo alguma mensagem, sabe? Olha só, tá de alguém vendo? Que eu às vezes nem conheço, que fala assim, olha, tal texto, tal episódio do podcast, falou comigo, me encorajou, me deu uma direção de Deus nisso. Então eu me sinto assim, feliz e grata a Deus por poder estar compartilhando também através da internet. Isso é com pessoas que eu talvez nem conheça nessa vida. Você pode ter certeza que não é mais do mesmo. Sim. Não é mesmo? Sim, Faz sim. toda a diferença aí na vida de alguém. Só de ter tocado uma pessoa, duas Sim, ali. sim. Já tá, não é mesmo? Já é objetivo alcançado. Com certeza, Não já é é isso? frutífero. Então vamos ver novamente aí o site da Lívia, www.esteeaquele.com. Lá tem todos os episódios do podcast e também você pode segui-la nas redes sociais. Soletra pra gente ali, Lívia. Lívia Shumiski. SHUMISKI. Viu, gente? É chique, Shumiski. internacional. Lívia, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada mesmo por participar aqui do Tudo Mais. Foi uma alegria te receber. Muito obrigada pelo meu presente. Sim. Eu ganhei um presente lindo, que é essa camiseta. Que por si só é um lembrete aí, né? É um lembrete, não é mesmo? Olha só, há 2 dias no meu calendário. Este dia e aquele dia, o dia que estaremos aí face a face com o Criador. Que venha logo. Que venha logo, não é Obrigada mesmo? a você pela oportunidade. Obrigada, Thaisa, volte foi muito sempre. bom. Obrigada Voltarei. mesmo.